Olá, sejam muito bem-vindos. 18 horas 30 minutos, estamos chegando com mais um Tá Na Hora Interior ao vivaço nesta segundona. Última segunda do ano de 2025 e você sempre ligadinho aqui no TH+ SBT. Muito obrigado de coração, viu? Valeu pela companhia em mais este ano e a gente tá junto. Estamos nas ruas, nas avenidas, no alto. Nossa equipe preparada para trazer a informação de bandeja para você nesse horário do jantar. Tem muita gente que já está jantando, tem gente que vai jantar um pouquinho mais tarde, está retornando do trabalho para casa. Tem gente aí que está no caminho, está no busão, está no carro por aplicativo, está aí no ponto de ônibus, já chegou em casa. Que bom, hein? Que bom, né? Com esse trânsito, né? Todo aí, embora tenha diminuído, né? Devido aí ao período de férias, menos carros nas ruas, nas avenidas, mas as estradas continuam sempre bem complicado o trânsito. E você vem junto com a gente, promete, 202 municípios ligados aqui na nossa programação e a notícia da região oeste e também da região noroeste. Segunda-feira, 29 de dezembro. Olha, a gente tá vendo ali o tempo tranquilo, né? À esquerda aqui mais fechado, mas é o seguinte: Defesa Civil emitiu um alerta de temporal hoje, Presidente Prudente na região oeste. A partir de amanhã, a gente também entra nesse embalo aqui na região noroeste, São José do Rio Preto, Araçatuba. Estamos aí em estado de atenção por conta do calor intenso que a gente está vivendo. Vai ter chuva nesses últimos dias de 2025. Você vai conferir agora os principais assuntos da edição de hoje. Roda aí. Sandro, uma família ficou 18 horas à deriva no Rio Paraná e foi resgatada em Presidente Epitácio. O barco onde estavam os pais de 62 anos e o filho do casal de 32 virou durante uma tempestade que atingiu a região no fim de semana. O desaparecimento da família mobilizou equipes de resgate da região. Vamos ver também que a Polícia Civil investiga mais um homicídio em Araçatuba. Um homem foi morto a tiros em frente a um condomínio. Uma das hipóteses é de que este crime possa ter sido praticado por uma mulher, que, segundo as investigações, teria sido ameaçada pela vítima. Em Severínia, uma briga quase terminou em tragédia. 2 homens perseguiram e agrediram um rapaz com pauladas e golpes de facão. E ainda, a Estância Turística de Olímpia deve receber milhares de visitantes para a virada do ano, movimentando a economia e reforçando a vocação turística do município. Tudo isso e muito mais agora no Tá Na Hora Interior. Bom programa! Tá na hora, está no ar. Boa noite, Sandro Pires. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Equipe Tá Na Hora Interior, TH+ SBT, apostos. Junto comigo, o homem da ripada. Vem junto com o Sandro Pires. 18 horas 33 minutos. Tudo bem com o senhor, com a senhora, com as famílias, todas, crianças, os jovens, todo mundo que está ligado com a gente, no comércio, na indústria. Você que faz o turno da noite, você que já trabalhou, você que está desempregado. Tomara que 2026 seja um ano diferente do que foi 2025, né? Vamos lá, vamos dando sequência. A partir de agora, você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem, a sua foto, recebeu parentes na sua casa, né? Encontrou com alguém, tirou aquela foto memorável no Natal, né? Ou no final de semana, porque tem gente que desde o Natal tá aí no churrasco, churrasqueira não apaga o carvão, sempre se mantém em brasa, né? Vamos juntos? Manda sua foto, manda o seu pedido de reportagem, o seu pedido de alô, a sua denúncia também, mesmo que você não queira aparecer, se identificar, manda lá escrito, não quero me identificar inicialmente, que a gente já sabe, tá bom? 1799-249-53, participe com a gente. Se você quiser, também pode assistir a nossa programação pelo portal thmais.com.br/Araçatuba, né? Entra lá na aba Araçatuba e participe com a gente
né? Vem junto aqui com Tá Na Hora Interior e não esqueça de me seguir nas redes sociais, @SandroPires da TV, lá no Instagram e também no Facebook. Você vem junto com a gente. 18h35, a gente começa falando a respeito de uma tempestade que fez com que um barco virasse no Rio Paraná. Uma família ficou 18 horas à deriva no Rio Paraná e foi resgatada em Presidente Epitácio. O barco onde eles estavam, né, onde estavam os pais de 62 anos e o filho de 32, virou durante uma tempestade que atingiu a região no final de semana, sexta-feira. O desaparecimento da família mobilizou equipes de resgate da região. Graças a Deus, eles foram resgatados, sãos e salvos. Assista comigo a reportagem completa. Cerca de 18 horas. Esse foi o período que um casal de idosos de 62 anos e o filho deles de 32 ficaram à deriva em meio ao Rio Paraná, em Presidente Epitácio, entre a tarde de sexta-feira e o início da tarde do sábado. A família havia ido até o rio para pescar e o barco que eles estavam virou durante um temporal. Foi uma sensação que nunca mais eu quero ter na minha vida. A deriva, ali da onde a gente estava, a gente andou não sei quantos quilômetros, porque a gente ia para lá, o vento tocava para lá, vinha para cá, tocava para cá. Aí esperei. A gente falou assim, os anjos vão aparecer. E aparecer. As buscas começaram após pessoas encontrarem pertences das vítimas às margens do Rio Paraná por volta das 11 horas da manhã do sábado. Após o recebimento das informações, as equipes de resgate iniciaram a procura pela família e um helicóptero Águia da Polícia Militar conseguiu localizar as 3 pessoas com vida por volta do 12:30. Nós recebemos informações pelo Corpo de Bombeiros, que já estava no local fazendo buscas com a embarcação. Outras pessoas também estavam com barquinhos ali procurando eles, depois que tiveram informação de que eles desapareceram depois da tempestade. E a gente recebeu a ligação do Corpo de Bombeiros e prontamente a gente decolou para salvar a família lá em Epitácio. Além da Polícia Militar, o resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil. A família, que é de Campo Mourão, no Paraná, foi resgatada consciente, sem ferimentos de acordo com a polícia, porém debilitada pelo cansaço devido ao longo período à deriva. No momento que a gente encontrou eles demonstravam estar bem debilitados, cansados, é óbvio, mas também muito felizes e aliviados aí de encontrar a aeronave. Inclusive, um deles relatou para a gente que estava visualizando o helicóptero e outros barcos passando no local, mas o pessoal passava e não conseguia avistar eles. Então, do alto, a gente conseguiu ter uma visão um pouco mais privilegiada. Então, a sensação de alívio foi muito grande. As 3 vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Presidente Epitácio para avaliação médica e passam bem. A Polícia Militar reforça a importância do uso do colete salva-vidas. O uso do colete é fundamental, porque ele vai te dar uma segurança para você boiar ali na água e a pessoa não sabe nadar muitas vezes, vai se desesperar, vai afundar, ou até quem sabe nadar vai se cansar. As ondas são muito altas quando tem tempestade, quando tem vento. Então, o colete dá uma segurança para a pessoa e fora a questão de você poder visualizar de longe. Então, uma cor chamativa, tenta priorizar uma cor neon, uma cor que se destaca bastante, porque a gente facilita a busca. Você está ali do alto procurando, às vezes é como olhar buscar uma agulha no palheiro. Então, uma cor refletiva ajuda bastante na busca. A previsão do tempo é fundamental. A gente que é da aviação, então a gente está sempre preocupado a olhar a meteorologia, olhar as notícias sobre chuva, sobre tempestade, porque ela aparece de forma muito repentina, muito rápido e pega o pescador ali de surpresa. Então pode virar o barco, começou a degradar o tempo, volta para a pousada, volta para um local de segurança para preservar as vidas. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu já fiquei no meio do rio e mudou o tempo, vem aquelas marolas, a sorte que eu consegui sair rápido, isso daí numa pescaria em família há muito tempo, mas tem que tomar muito cuidado realmente, porque o pior
pode acontecer, né? Por Deus, realmente, essa família não ter se afogado, imagine só, e seguiram os procedimentos corretos, né? O uso de colete salva-vida, né? E a mão de Deus ali, né? Para chamar toda a equipe de resgate aí, eles conseguirem se salvar, mas 18 horas depois, imagine o sufoco. Então, fica o alerta. Olha, foi enterrado hoje à tarde no cemitério municipal de José Bonifácio o corpo do jovem Davi Marim da Silva, de 18 anos, que morreu afogado no final de semana no município de Ubarana. Davi tinha acabado de completar 18 anos no dia 24 de dezembro. O acidente aconteceu às margens do Ribeirão da Fartura, área ligada ao rio Tietê. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima pescava no local quando uma das varas caiu na água. Ao tentar resgatar o equipamento, o acessório, ele acabou se afogando e não conseguiu retornar à superfície. 3 viaturas dos bombeiros de José Bonifácio foram deslocadas para o atendimento. As buscas se estenderam até o início da noite, quando o corpo foi encontrado por volta das 7 horas. A escola estadual Professor Aristides Pereira Filho, de José Bonifácio, divulgou uma nota de pesar pela morte do jovem. Triste, né? Que Deus conforte os familiares e muito cuidado, realmente. Tá com uma varinha, de repente o peixe puxa, a pessoa vai tentar salvar e naquele, né, ímpeto de resgatar o equipamento, o melhor mesmo é colocar uma outra vara para tentar puxar aquela, porque senão pode acontecer, infelizmente, né? A família perde um jovem, né, que acabou de completar 18 anos, gente. Que triste. Os nossos sentimentos aos familiares. Vamos seguindo com a informação. Você vem junto comigo porque a gente sabe que o seu tempo é precioso e aqui é um piscar de olhos. Uma notícia. Um adolescente foi detido por envolvimento em um arrastão em várias casas de Cedral. Semana passada a gente divulgou também um sujeito que foi detido lá em Cedral, né, furtou duas residências, né, tinha acabado de sair da cadeia, 30 dias saiu da cadeia e voltou para ela. E agora um jovem, também em Cedral, no destaque aqui da informação. Vitor Garcês vai chegar com esse caso, trazendo todos os detalhes a respeito da apreensão desse menor de idade que estava furtando, roubando. Conte tudo pra gente, Vitor. Boa noite, bom trabalho. Oi, Sandro, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Como você disse, né, na semana passada a gente falou sobre um homem que foi preso suspeito de cometer vários furtos na cidade de Cedral. E ontem, um adolescente também envolvido aí nessa série de furtos na cidade de Cedral também foi apreendido pela Polícia Militar no bairro Jardim Galente. As equipes da Polícia Militar estavam fazendo um patrulhamento ali pela região e receberam as informações, né, as características aí desse menor. Ele foi abordado pelas equipes policiais, confessou participação então nessa série de furtos a residências na cidade de Cedral. Inclusive, ele indicou um local onde 4 celulares estavam escondidos. As equipes conseguiram apreender os telefones. O menor foi levado para a delegacia, acompanhado de um responsável, onde prestou depoimento e agora deve responder na justiça por ato infracional, né, relativo aí a esse crime de furto. E na semana passada, as equipes da Polícia Militar prenderam 2 suspeitos de envolvimento a esses furtos que aconteceram na cidade. Pelo menos 4 casas foram invadidas pelos criminosos e furtadas. Em uma delas, né, o bandido fugiu levando celulares, notebook, relógios, joias e também dinheiro. Esse homem, inclusive, tinha saído da cadeia recentemente, tem passagens pela polícia, né, por outros crimes, inclusive outros casos de furto. E agora, com a apreensão desse adolescente, né, que foi apreendido ontem, as equipes esclareceram essa série de furtos que aconteceu lá na cidade de Cedral. Ao todo,
2 homens foram presos e um menor apreendido. Os objetos, furtados aí das casas foram recuperados pela Polícia Militar e devolvidos às vítimas. As vítimas, inclusive, registraram um boletim de ocorrência devido a esse prejuízo, Foi um prejuízo grande, inclusive algumas casas foram arrombadas, para que os criminosos conseguissem ter acesso aos imóveis. Inclusive, uma das residências foi invadida no dia de Natal, viu, Sandro? Olha só, que é a audácia dos bandidos aí, Agora, a polícia está fazendo a parte dela. Cabe à justiça mantê-los ou apreendidos, no caso do menor, ou detidos no caso aí dos maiores de idade. Porque a população já não aguenta mais, não pode sair de casa, não pode ir no comércio, não pode ir passear, programar uma viagem, porque a bandidagem dá um jeito de entrar. Mesmo colocando concertina, outro dia a gente mostrou aqui, o pessoal entra, arrebenta portão, dá um jeito, pula muro, toma choque, cai lá e vai furtar. Eles querem a vantagem, muitos deles, para trocar esses objetos por droga. Não é para comer, porque tem várias campanhas assistenciais aí, programas assistenciais. É para usar droga, infelizmente. Parabéns à polícia aí pela apreensão desse menor e vamos ver se a população tem mais tranquilidade para pelo menos passar o Réveillon, E um dia desses a gente fala o que é possível ser feito para melhorar a segurança por lá. Muito obrigado, Vitor. Polícia Civil investiga mais um homicídio em Araçatuba. Um homem foi morto a tiros em frente a um condomínio da cidade. Uma das hipóteses desse crime é que ele possa ter sido praticado por uma mulher que, segundo as investigações, teria sido ameaçada pela vítima. A Patrícia Machado vai explicar tudo isso pra gente aqui na nossa Janela da Notícia. Boa noite, Patrícia. Bom trabalho para você. Boa noite, Sandro. Obrigada. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, esse crime aconteceu na noite de sábado aqui em Araçatuba e está sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima é o Denner Ribeiro Antonielli, de 34 anos. Foi morto na frente de um condomínio aqui na zona norte de Araçatuba. Câmeras de segurança mostram uma moto chegando, uma mulher descendo da garupa, disparando contra o Denner. Depois ela sobe de novo na moto e os dois fogem. De acordo com as imagens, segundo a polícia, um homem estava pilotando a moto e uma mulher na garupa. Aí, a principal suspeita, a linha de investigação que a polícia está seguindo, é que essa mulher seria uma pessoa que, horas antes, procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba e denunciou o Denner, disse que ele estava ameaçando a vida dela. E ela pediu uma medida protetiva de urgência. Essa mulher está sendo investigada, assim como outras pessoas que podem ter envolvimento no crime. A polícia já fez algumas diligências, recolheu celulares nos endereços das pessoas suspeitas e continua a investigação. O corpo do Denner foi enviado para o IML, O SAMU chegou a ser chamado, mas quando chegaram na frente do condomínio viram que ele já estava morto. Aí foi chamada a perícia, o corpo foi para o IML e depois foi liberado para sepultamento pela família. Bom, é um caso bem complexo realmente, A gente fica aí esperando a polícia divulgar mais detalhes a respeito, desse crime, Se foi uma legítima defesa, por exemplo, se foi lá ameaçá-la, porque as câmeras mostraram, segundo a polícia, ali nesse trajeto de saída ou entrada do condomínio. O crime foi aí, mas o que aconteceu lá dentro? Isso daí é a polícia que vai ter que esclarecer e trazer aí para toda a sociedade. Há informações também sobre o piloto da moto, seria o irmão da mulher que atirou contra a vítima. E a gente continua acompanhando. Qualquer nova informação você traz para a gente, tá bom, Patrícia? Muito obrigado, até mais. Aliás, até mais não, é agora. Vou trazer eu vou fazer mais uma pergunta para você. Teve um outro homicídio? Rapaz do céu, que final de ano, é carregado, hein? Esse ano, meu Deus do céu, agora lá em Panorama, numa propriedade rural, é isso?
É isso mesmo, Sandro. Bem que eu queria me despedir, não ter mais notícias tristes para trazer para você, mas a gente tem que manter a população informada e contar tudo o que está acontecendo. Esse crime em Panorama foi no fim de semana. Um homem chamado Odair José Oliveira Pires, de 52 anos, foi morto com golpes de marretadas na cabeça por um homem de 32 anos. Esse homem de 32 anos é dono de uma propriedade rural e o Odair arrendava um pasto nessa propriedade. Segundo o boletim de ocorrência, esse homem foi trabalhar na propriedade nesse fim de semana e pediu ajuda para o dono para separar um gado que seria vendido. Enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, eles se desentenderam e esse Odair teria ido para cima do dono da propriedade de 32 anos com a marreta. Eles lutaram, o dono da propriedade pegou a marreta e atingiu o Odair. Nesse meio termo, a mãe do dono da propriedade, de 70 anos, teria pegado um pedaço de pau e ido tentar defender o filho e também agredido esse homem que acabou morrendo. Só que, segundo o depoimento da mãe e do dono da propriedade, em certo momento, o Odair, que é a vítima, conseguiu pegar esse pedaço de madeira da mão da mulher e foi para cima dela e chegou a atingir ela no braço. Aí, nesse momento, o dono da propriedade atacou novamente o Odair com marretadas e depois amarrou ele e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, viu que ele já estava morto. O dono da propriedade, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo homicídio. Apesar dele alegar legítima defesa, o delegado entendeu que a violência do crime foi desproporcional ali a uma briga, a uma luta corporal. Mas ele passaria por audiência de custódia e é a justiça que vai decidir se ele vai permanecer preso ou não. Meu Deus do céu, as pessoas por coisa pouca, por nada, né? Estão perdendo a noção no calor, aí envolve outras questões também, vem tudo ali, a pessoa descarrega em cima das outras, né? Algo que poderia ter sido resolvido só na base da conversa, né? Algo que, né? Não fez direito, não fez certo, vamos parar por aqui, mas infelizmente as pessoas estão perdendo a linha facilmente. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Faltando agora 9 minutos para 7 da noite, 8 para 7. Tem mensagens de WhatsApp? Lógico, o público está mandando. Esse daqui é o espelhamento do nosso celular. Sandro, ripada nesses vagabundos. Opa, aí eu dou uma ripada com gosto. Essa saiu boa, ó. Que maravilha. Ó, claro, não podia faltar a piscina no final de ano, lógico, muitas famílias se reunindo no Natal, no Ano Novo, Adaúde, Cléria de Cedral, pessoal de Piquerobi também está reunido aqui com a gente, pessoal de Andradina, outras pessoas, ó, Sidney, Cida, Tião e Silvana, Regente Feijó, é isso, Marcelo Lira, de Oswaldo Cruz, Flávio Góes de Aspásia, tem a mensagem aberta? Ó, o pessoal já desejando feliz ano novo, o pessoal de Olímpia também está com a gente, Inês Pontes, de Araçatuba, tem a Mel está desaparecida desde o dia 24 de dezembro, por volta das 20 horas, com medo dos fogos de artifício. Daí é um problema sério. Tanto que existe uma lei estadual, muitas cidades já regulamentaram, existem os fogos sem o estampido, somente o efeito visual, mas tem gente que insiste, gente, ó, isso daí afeta a audição dos cães e eles se assustam e fogem. Segundo ela, desceu a rua Guatemala, sentido Nivair Bicicletaria, no bairro Planalto, e desde então estamos à procura, sem sucesso. Quem encontrou essa cadelinha, a Mel, em Araçatuba, é isso? Araçatuba! Deve ligar no telefone dela ou então entre em contato com a gente que a gente faz a ponte aí, tá bom? Boa sorte, Inês! Próxima notícia, próxima mensagem, Cleonice Mirandópolis. Estou com meus netos, Yasmin, Bernardo, Eloá, na piscina por causa do calor. Tem que ter uma piscininha gostosa, né? Olha lá, ó, uma água de coco, é isso daí, valeu, obrigado. Um abraço para Mirandópolis. Rio Preto, Tiago, do bairro Vila Toninho, está acompanhando a gente, desejando feliz ano novo, cheio de paz, amor e prosperidade. Valeu. Quem mais? Nívia de Andradina, esse é o Bob, sempre pega os chinelos aqui em casa
Manda uma boa noite para o esposo André Ricardo, sempre te assistindo. Olha lá o Bob, ó. Pegou o chinelão e foi lá para cima do sofá. Se resistiu o chinelo, né? Valeu, obrigado. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Continue mandando aí no espelhamento. Todo mundo ligado com a gente. Raíza de Araçatuba, já, tá bom? 18h54, a seguir. Tem previsão de chuva forte para essa semana, os últimos dias aí de 2025, começo de 2026. Está vendo a área aí, esse mapa, ó? É onde pode ter chuva, tempestade, é o alerta, porque está muito quente, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação para você, tá bom? Aliás, já teve chuva em algumas cidades da região, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os estragos. Olha só, mostrando a janta das araras azuis, imagem ao vivo lá de Santa Fé do Sul, faltando 5 minutos para 7 da noite, tá aumentando a família aí, hein? Tá aumentando, ó. O pessoal, eu estava vendo outro dia online aqui, fora do ar, o pessoal colocando comidinha lá para as araras, elas se reúnem ali, é uma festa. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, até já. De volta com Tá Na Hora Interior, com essa imagem que parece um quadro pintado por Deus, olha só. Rio Paraná, é isso, Fernando? Rio Paraná na tríplice fronteira, ali Mato Grosso do Sul à esquerda, lá na frente, Minas Gerais à direita e aqui estado de São Paulo, que maravilha! 18h58, aí a divisa dos estados, né? 3 estados, por isso 3 fronteiras, mas é divisa, né? Vamos lá, vamos dando sequência. Em Ibirá, a forte chuva acompanhada de ventos com mais de 90 km por hora causou estragos no final de semana. Mais de 50 árvores caíram e muitas casas tiveram os telhados arrancados. Apesar dos prejuízos, não houve registro de feridos. Temos imagens aí dos estragos aqui na nossa região, porque a Defesa Civil emitiu alerta de temporais para a nossa região. Então a gente está trazendo aí um apanhado, né, dos estragos causados. Ó, essa faixa vermelha ali é onde tem o alerta de temporais. Vamos chamar o Vitor Garcês, que traz todos os detalhes a respeito desse alerta e algumas cidades. Daqui a pouquinho nós vamos trazer imagens aí, todo um balanço do que foi esse temporal em algumas cidades da nossa região, causou estragos, mas tem um alerta a partir de hoje, lá em Presidente Prudente, e amanhã, né, o restante aí do estado. O Vitor traz todos os detalhes pra gente, porque o que a gente tá vendo ali atrás de você é uma maravilha, né? Você tá no Lago 2, da represa municipal, o céu tá claro, sol, mas esse calor mais intenso, quando ele vem, pode esperar que vem temporais, né, Vitor? Exatamente, Sandro. Inclusive, a partir de hoje, o governo de São Paulo mobiliza um gabinete de crise para coordenar as ações de prevenção e atendimento aos municípios diante da possibilidade de temporais durante o feriado de Ano Novo. Segundo o monitoramento, né, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, entre os dias 29 e 30 de dezembro estão previstos aí fortes temporais com acumulados previstos entre 20 e 50 milímetros. Chuva forte acompanhada, né, de ventanias, raios e também possibilidade de granizo. No final de semana, os temporais atingiram algumas cidades aqui da região de São José do Rio Preto e também outras regiões do estado. Inclusive, a Prefeitura de Rio Preto, né, divulgou uma nota falando sobre o temporal que atingiu a cidade no final de semana. Foi mobilizada, né, uma força-tarefa para atender o rescaldo aí das chuvas, né, porque várias árvores caíram. Inclusive, no final de semana foi registrado um acumulado aí de cerca de 30 milímetros de chuva e existe previsão para novos temporais ao longo desta semana. Mas o calor, né, a gente vem enfrentando um calor intenso aí nos últimos dias. O feriado, né, de Natal, o Natal foi
foi marcado, né, por um calor intenso, principalmente aqui no interior de São Paulo. Inclusive, Rio Preto registrou o Natal mais quente desde 2016. E o alerta do INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para o calor excessivo deve continuar até amanhã, com a previsão das temperaturas abaixarem a partir de quarta-feira. E as temperaturas estão 5 graus acima da média. Então, calor excessivo, é muito importante a gente continuar seguindo, né, aquelas orientações, aqueles cuidados, manter a hidratação do corpo, alimentação balanceada, evitar exposição ao sol, principalmente naqueles períodos onde há uma exposição mais excessiva, né, onde há uma temperatura mais alta. É muito importante, né, seguir essas orientações, porque a gente sabe que o nosso corpo aí acaba sofrendo diante dessas altas temperaturas. Mas também com esse alerta aí de previsão de chuva forte para os próximos dias, é importante também seguir as medidas de segurança, né? Evitar aí ficar em local aberto, perto de árvores, porque a gente viu no final de semana que várias árvores caíram aqui em São José do Rio Preto. Aliás, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né, os estragos aqui em São José do Rio Preto. Quando tem muito calor, calor excessivo, você pode esperar aí finalzinho de tarde, comecinho da noite, vem a tempestade com ventos fortes. Chuva é sempre muito bem-vinda, né? Mas quando vem em grande quantidade, que as galerias não suportam, né? Não conseguem escoar, o chão já está encharcado muitas vezes, ou vem com ventos fortes, pode causar estragos, danos e o risco até de feridos, né? Sorte que não houve feridos, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento, mas os estragos foram muitos. A gente fica acompanhando no final de semana, principalmente acompanhando as redes sociais aí, o pessoal só postando, ó, chuva forte, vento, né? Olha só os coqueiros, as palmeiras lá atrás sendo balançadas, né? Realmente é complicado. Para quem vai sair de folga de plantão, a gente que ficou, né, Vitor, no Natal. Eu gosto de calor. Você gosta? Eu gosto de calor. Agora que eu vou sair de folga, vai chover, vai fazer frio. Eu gosto também do calor, viu, Sandro? Então, e agora que a gente vai folgar, vai fazer frio, vai chover, mas tudo bem, temos que agradecer, não é verdade? Pelo menos a gente vai poder dar uma descansada. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Daqui a pouquinho retorna. Ó, agora a gente vai falar de Nhandeara. A força do vento lá na cidade derrubou 17 árvores pela cidade. 2 pontes em estradas rurais também ficaram danificadas. A prefeitura precisou criar rotas alternativas. Ninguém se feriu. Equipes da Defesa Civil, né, prestaram apoio às famílias. Apesar dos transtornos, nenhum morador precisou deixar as casas. Somente danos, transtornos e muito trabalho. Em Araçatuba, o temporal também causou estragos. Árvores caíram pela cidade devido à força do vento. Algumas ruas chegaram a ficar alagadas. Teve um condomínio, esse daí, né? O condomínio que fica no bairro Panorama, teve parte da estrutura do estacionamento arrancada. Não há registro de feridos. Quando tem esse tipo de temporal, se abrigue no local seguro, né? Porque pode soltar uma peça dessa, te atingir, então o risco de causar ferimentos, realmente. Agora vamos mostrar a chuva, como é que foi, os estragos aqui em São José do Rio Preto. Né? A manhã de segunda-feira foi de muito trabalho, né, para a Secretaria de Serviços Gerais em Rio Preto, moradores, né, por conta dessa chuva forte do final de semana. O temporal veio acompanhado de ventos fortes, provocou queda de pelo menos 15 árvores, além de postes e muros, né? Por conta aí das árvores caindo, aí acaba descendo tudo, né? Rede elétrica, postes, principalmente nas regiões sul e oeste da cidade. Bairros como Distrito Industrial, Gonzaga de Campos, Nova Redentora e São José tiveram ruas interditadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar os obstáculos. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido. E vamos torcer para que essa tempestade, né, que está programada aí, está prevista, né, ao alerta da Defesa Civil, não cause muitos estragos, né, que a chuva venha mansa realmente, né, e que não haja feridos. E se cuidem.
Vamos lá, vamos dando sequência? Eu tenho um recadinho para você, vou nesse telão aqui, porque eu vou te falar de uma parceiraça nossa aqui do Tá Na Hora Interior, que eu tenho um prazer de trazer para você e te indicar, a Cressol. É um sistema de cooperativas de crédito com soluções financeiras que atendem a todos os públicos. Tem hoje mais de 1 milhão de cooperados em 19 estados brasileiros. A Cressol é uma cooperativa de crédito completa, com soluções financeiras e atendimento personalizado de acordo com o interesse do cooperado. E você, ainda não é um cooperado Cressol? Confira o VT. A Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar que só fazem sentido por causa de você. Foram muitas e muitas vezes em que quero fazer virou vamos realizar. E tivemos milhões de sonhos concretizados. O tempo passou, mas com você do nosso lado é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Cressol, tudo começa por você. Muito bem, tem mensagem do público de casa, você sempre participando pelo nosso WhatsApp, repito o número, mas tem para facilitar o QR Code aqui, é só mirar a câmera do seu celular, já vai entrar no WhatsApp nosso aí, 1799-200 4953, agora 7 e 8, 7778, pessoal que tá mandando alô aqui, Serjão de Bilac, Celso Gouveia de Araçatuba, quem mais? Badibacite tá com a gente, Jennifer de Birigui, Tiago de Dracena, quem mais tá com a gente? Vamos lá para a imagem, para a mensagem aberta? Vamos lá? Um lindo 2026 que tá chegando cheio de coisas boas, quem tá desejando é a Mara de Presidente Venceslau, alô Venceslau, região oeste, tá com a gente, obrigado. Quem mais? Tatiana Soares, de Presidente Venceslau também, olha só, a cidade acompanhando a gente em peso, valeu, obrigado. Pessoal de Votuporanga, a Stephanie Votuporanga também está com a gente. Karen de Lucélia, tô ligadinha no programa, manda um beijo para mim, aqui muito calor, dia muito quente. E há previsão de temporais aí para a região oeste, Prudente e região. Edmar de Santa Salete está aqui no espelhamento. O pessoal mandando fotos, hein? Quem mais? A Karen, já falei, o Hugo Matheus, a família inteira reunida em Piquerobi. Mostra na tela cheia, para eles se verem na TV, agradecer a audiência. Olha só, que bacana, todo mundo reunido com a gente. Ó, no espelhamento, Dona Maria Enzo e Ricardo da Boiadeira. Sandro, Vitor, usa pilha Duracell. José Luiz Fontana, José Bonifácio tá com a gente, Raíssa de Araçatuba, Patrícia de Araçatuba, Edson de Santa Salete. Tem mais mensagem? José Luiz Fontana de José Bonifácio, já falei. Próxima, já foi? Deu? Vamos lá? Próxima, Jennifer de Birigui, já falei. O Edson... Quem mais está com a gente? Boa noite, Sandro. Daqui a pouquinho, então, tem mais mensagens no espelhamento, nome e a cidade para facilitar aqui, tá bom? A seguir, em Severínia, 2 homens perseguiram um terceiro, agrediram esse rapaz com pauladas, golpes de facão, inclusive, segundo as testemunhas. Tudo foi registrado por uma câmera de celular. O pessoal ficou com medo, revoltado, porque foi depois de um show de uma dupla sertaneja conhecida nacionalmente. O pessoal estava lá, ficou varado da noite para o dia, só podia dar isso mesmo, só podia dar coisa errada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações para vocês. A gente vai para o intervalo com imagens do Francisco Mesquita. Olha só que imagem bela, hein? Lago 1, Eu falei Lago 2. Lago 2 está atrás da equipe aí. Aí é o Lago 1 da Represa Municipal. Daqui a pouquinho, mais informações da nossa região. Até já.
De volta com Tá Na Hora Interior, agora 7 horas e 15 minutos. Me corrija se eu estiver errado, são pessoas nadando ali. Olha, Rubinéia, prainha de Rubinéia, o pessoal tá indo aí na pontezinha, no pier, nadando, refrescando, porque tá quente demais, né? Nesse ambiente maravilhoso, é lógico, as pessoas têm que se manter com segurança, mas que ambiente agradável. Olha só, Rubinéia na tela aqui do TH Mais SBT, de volta aqui comigo. Vamos falar a respeito de uma confusão. As pessoas, ao invés de aproveitarem a vida, se divertirem, querem arrumar confusão, né? Tem gente que sai de casa para quê? Eu vou me divertir, eu vou curtir, vou conversar com os meus amigos? Não, vou arrumar confusão. Em Severina, uma briga quase terminou em tragédia. 2 homens perseguem e agridem um terceiro, um rapaz, né, com paulada, golpe de facão. Tudo foi registrado por uma câmera de celular. Pessoas que ficaram revoltadas com a situação lá, muitas vezes ficaram sem entender o que estava acontecendo, qual era, né, o motivo da confusão. Vitor Garcês, que tá usando aquela pilha que trabalha demais, é um menino que não para, né, Vitor? Conta aí pra gente quais são as informações a respeito desse caso ocorrido no final de semana lá em Severina. Quanta violência, né, Sandro? Esse caso aconteceu ontem de manhã na cidade de Severina, que fica ali perto de Olímpia. As imagens logo repercutiram nas redes sociais e causaram comoção entre os moradores da cidade. Segundo informações que nós recebemos do registro policial, 2 homens agridem outro rapaz com golpes de facão e também apauladas. As imagens são impressionantes. A vítima teve ferimentos graves, foi socorrida pelas equipes de resgate e levada até um hospital, até uma unidade de saúde ali da cidade. A gente não tem informações sobre o estado de saúde desse homem. E outra informação que nós recebemos é que tudo aconteceu depois de um show que foi realizado na cidade no sábado à noite e se estendeu até a madrugada, né? A madrugada de sábado para domingo. Foi o show da dupla Maria Cecília e Rodolfo, que animou bastante a cidade, muita gente curtiu, aproveitou o final de semana lá, que era para ser um final de semana de confraternização, de festa, e acabou com essa cena lamentável de violência, né? Esse homem agredido com golpes de facão e também apauladas. Felizmente, né, ele sobreviveu, está internado, se recuperando aí das agressões, e esse vídeo agora vai ajudar a Polícia Civil da cidade a identificar os autores. Até o momento, ninguém foi identificado e ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. Sandro? É cachaça isso daí, né? Cachaça. As pessoas bebem demais, aí arrumam um rolo, por nada ou muito pouco. E Severina é uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece, logo vão descobrir aí. Inclusive eu recebi nas minhas redes sociais as pessoas mandando, o pessoal já está reunido de novo, já está lá, tranquilo, né? Conversando. Infelizmente as pessoas vão e fazem, parece que é normal isso tudo, né? Essa confusão, e deixa até os moradores lá assustados, porque imagina só, tem gente que acorda cedinho para ir buscar pão na padaria, para curtir o domingo, e infelizmente o pessoal acordado fazendo isso daí, fazendo a baderna, né, tirando o sossego das pessoas, né? Vamos continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Vitor. E olha, um adolescente de 14 anos foi esfaqueado no rosto após pegar carona com um desconhecido na madrugada de hoje em Fernandópolis. Segundo a polícia, antes do crime, houve um consumo de bebidas alcoólicas e o suspeito afirmou ter reagido a agressões durante o trajeto. A vítima foi socorrida até a Santa Casa de Fernandópolis. O homem foi liberado após depoimento e pode responder por lesão corporal, né? A gente vai continuar acompanhando isso. É aquilo que eu falei, onde tem bebida alcoólica, muitas vezes tem gente que sabe beber, sabe ficar tranquilo, agora tem gente que perde a noção e aí, né, aí uma palavra,
né, um dito pelo não dito, e aí a coisa sai do controle e termina nisso daí. A gente vai continuar acompanhando, torcendo, lógico, pela recuperação da pessoa aí, né? As pessoas têm, poxa vida, tem que ter mais calma, mais conversa, né? Estão perdendo totalmente a noção. Olha, no outro caso aqui, mudando de assunto agora, né? A Prefeitura de Potirendaba criou um método incomum para combater o descarte irregular de lixo. Pagar moradores que registrarem sujões, jogando resíduos nas ruas. A recompensa corresponde ao mesmo valor da multa aplicada ao infrator. Assista na reportagem. Com a chegada no período de chuvas, a preocupação com a limpeza das cidades aumenta. Em Potirendaba, município com 18 mil habitantes, o lixo nas ruas deixa marcas que podem aumentar o número de casos de dengue. A prefeitura diz que esse é um problema que persiste, mesmo com a fiscalização intensa. Por isso, a alternativa foi buscar um meio incomum para combater os sujões. Desde 2014, no meu outro mandato, eu fiz uma lei para multar quem jogasse lixo na rua. E não é toneladas, sacos de lixo, não. Desde uma latinha, um saquinho, um palito de sorvete. E agora nós fizemos uma outra lei na contramão aí, para premiar quem pegar esses sujões jogando lixo na rua. Então, você vai ter uma multa para quem joga o lixo e uma premiação para quem ajuda a cuidar, né? Ajuda que quem fizer as denúncias vai estar demonstrando que quer a cidade limpa, que não gosta de sujeira, né? E que está preocupado e querendo cuidar da nossa cidade. A recompensa faz parte do programa Lixo Zero, que reforça uma lei municipal de 2014. As multas começam em R$ 238 e podem chegar a R$ 1.193. O valor depende da quantidade de resíduo descartado. A denúncia ou flagrante precisa mostrar claramente a ação para que o infrator seja autuado. As imagens ou vídeos, deverão mostrar o rosto da pessoa que realizou o descarte irregular ou a placa do carro, que nós vamos cruzar os dados com o nosso banco de dados, tudo respeitando o LGPD, não vamos expor ninguém, a gente só quer mesmo identificar quem fez o descarte. A Prefeitura disponibilizou um WhatsApp exclusivo para o envio das denúncias. Qualquer morador pode participar. Segundo os fiscais, além da multa, a administração vai intensificar ações educativas nas escolas e nos bairros. O programa já foi aprovado e deve começar nos próximos dias. Após a confirmação da infração, o morador recebe diretamente da Prefeitura o mesmo valor da multa aplicada. Não precisaria de lei para isso, imagina, né? Não precisa de lei para falar para mim que eu não devo jogar lixo, não em Potirendaba. Eu não devo jogar lixo aqui, em Rio Preto, em São Paulo, em outro país, em lugar nenhum. O planeta é nosso. Não adianta discursar bonito, defendendo meio ambiente, defendendo o planeta, e depois a fofa sai e joga um papelzinho na rua, joga uma latinha ali, joga um cigarro. Não resolve. Então, isso aqui é para a gente não tem a ilusão de que com essa lei a gente vai consertar, o município todo. Mas a gente imagina que com essa lei a gente vai despertar a consciência. Segundo o Executivo, o objetivo não é criar conflito entre vizinhos, mas incentivar a população a cuidar do espaço público. E se o projeto der certo, a ação pode se tornar permanente. Nas ruas, a medida dividiu opiniões. Se isso aí funcionasse seria até bom, Porque ia diminuir um pouco o sujão, Porque tem gente que pega, acaba um cigarro, enrola e joga aí. Outro toma um café, joga o copo, joga ali. Não custa levar no lixo, Evita de fazer sujeira na cidade, Porque tem a lixeira para jogar o lixo, O que vai jogar na rua? Você acha que o projeto vai ajudar? Vai sim. Eu não acho isso viável, eu acho que a educação vem de cima, assim como de casa. Entendeu? As crianças aprendem com a família em casa e aprendem na escola. A prefeitura é uma escola, a prefeitura deve ensinar isso e não cobrar. A nossa cidade é muito bonita, a nossa cidade é linda, Então, é um ou outro ainda que não se atentou para isso. Então, que converse, nós temos campanhas, vamos intensificar agora nas escolas, já temos, E que você faça a denúncia,
na medida do possível, fique atento, ajude a cuidar. Eu acho que essa lei vai precisar por pouco tempo. Depois o pessoal vai pegar o jeito da coisa, vai ver que cidade limpa é bom, vai ver que os nossos funcionários públicos são funcionários públicos, não são escravos para sair recolhendo as coisas que você joga inadvertidamente na rua, nos acostamentos das rodovias, né, em locais públicos. Todo mundo tem que ser responsável pelo seu lixo, o lixo que produz, não é verdade? É o mínimo que a pessoa faz, e respeito com os demais, né? Como a prefeita disse, é uma lei que, né, talvez não resolva o todo, mas serve para inibir e puxar a orelha daquelas pessoas que, né, não estão nem aí, ficam jogando lixo em qualquer lugar e achando que tem escravos e achando que o lixo está fora do carro dele, está fora da casa dele, é problema do outro, não é dele, né? Então, tomara que sirva aí como um alerta, né? Vamos todos aí cuidar do nosso meio ambiente. Polícia Militar prendeu um traficante em flagrante com cocaína avaliada em R$135 mil. A prisão foi ontem em Presidente Epitácio durante uma fiscalização de rotina. Os PMs viram o motociclista em atitude suspeita. Ele foi abordado e os policiais encontraram uma porção de cocaína com o rapaz que confessou ter mais droga escondida em casa. No local, os PMs ainda encontraram quase 2 quilos de cocaína, uma balança de precisão e R$900 em dinheiro. Tá aí, parabéns aos policiais pela atuação e menos um nas ruas, né? Porque o que tem disso daí, olha, né, tá cheio. Então é um trabalho ininterrupto. Parabéns à polícia. Vamos lá com mensagens do público de casa nesta segundona. Oh, que maravilha, hein? Vamos lá, quem tá com a gente aqui? Ó, o pessoal pedindo para eu bater a ripada neles. Lúcia Rocha de Catanduva. Bora de sorvete, Sandro. Opa, bom com esse calorão, né? O problema é atacar a garganta. Quem mais está com a gente? Busca o nome aí. Ó, Tiaguinho. Um alô pro Tiaguinho. Penápolis está com a gente. Flaísa, Votuporanga. Maurício e Clementina, de Olímpia, lá do bairro Sisoto. Um abraço para todos da Vila Sisoto. Quem mais está com a gente? Pro Painha também, Jennifer Birigui, Edson de Santa Salete, já falei. Pode ir para cima, ô Fernando. Isso, pode subir. O pessoal de Panorama está com a gente. Tem mensagem aberta aqui, Mirassol, Pirapozinho, Yasmin de Severinha. Terapeuta de Dracena, boa noite. Eu e meu neto Matias Rosana de Dracena. Tô ligada, obrigado, viu, pela companhia. Alô, Dracena. Reginaldo Bortoleto, de Catanduva. Sandro Pires, estou assistindo você. Catanduva, Deus abençoe vocês sempre. Amém. Obrigado, Reginaldo. Jennifer, de Birigui, passando para desejar um feliz ano novo. Minhas 2 nenéns também morrem de medo dos fogos. Tá aí, ó. O silêncio, a paz é ideal aí para os animais, né? Quem mais está com a gente? Tiago, de Dracena, manda um abraço para todos que estão ligados no jornal. Tá na hora? É da hora? Valeu, obrigado, Tiagão. Tem mais, Carla? Adriana, a Carla que chegou descansada, foi ver a neve lá em Nova York. Nevou em Nova York esse ano, Carla? Adriana, de Badiba City, não perca o seu programa. Manda um oi para mim, para o marido, Roberto e Adriana. Valeu, um abraço para o casal. Ó, terminou as mensagens abertas aqui. Hospital de Mirassol, tá querendo dar informação sobre o Hospital de Mirassol. Boa noite a todos. Pirapozinho, Maria e Miguel, é isso? Desce um pouquinho, ó. Silvia Teruel, de Araçatuba. Só um pouquinho aqui. Maria e Miguel, de Adamantina. Andradina com a gente. Yasmin, de Américo. Maravilha. Valeu. Ó, daqui a pouquinho tem mais mensagens que vocês estão mandando. A seguir, os preparativos para o Réveillon em Olímpia, que deve receber quase 100 mil turistas durante esse feriado da virada. Essa semana vai ser movimentada lá na cidade de Olímpia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as principais atrações. Aliás, vamos para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Aurora Forte Neves,
em Olímpia, o pessoal fazendo a corridinha, o pessoal passeando de carro, buscando um restaurante para parar aí, para bater um rango gostoso. 7h29, eu volto já. De volta com o Tá Na Hora Interior, imagens do Alto BR-153, com o nosso comandante Carlos Aidar, comandando a máquina da imagem. 19h33. Vem aqui para mim no estúdio, porque eu tenho uma dica para você, aquela dica especial, hein? Passe as férias mais fantásticas da sua vida no Hot Beach Parques e Resorts. Imagine um verão com sol todos os dias, água quentinha o tempo inteiro e uma programação que é diversão garantida da manhã até a noite. Sim, até a noite, na Vila Guarani. Você e sua família curtem shows, uma vila gastronômica deliciosa, carrossel, carrinho de bate-bate, piscina de bolinhas e muito mais. É entretenimento para todas as idades, todos os dias, o dia inteiro. E o melhor, essa experiência já começa agora. Viva o seu final de ano, onde a magia do verão acontece. No Hot Beach Parques e Resorts, olha, é brilho, é sabor, emoção, tudo é pensado para transformar a sua noite em um momento inesquecível ao lado de quem você ama, sem preocupação nenhuma, família reunida, sorrisos por todos os lados e aquela sensação de estar exatamente onde você queria estar. E quando chega a última noite do ano, é hora do Réveillon fantástico, uma festa completa com música, luzes, energia lá em cima e toda a vibe única do Hot Beach Parques e Resorts. A virada perfeita para começar 2026 inspirado, leve e cheio de boas vibrações. Hot Beach em Olímpia. E falando em Olímpia, a cidade se prepara para um dos maiores réveillons da região, com hotéis cheios, eventos públicos e festas privadas. A estância turística deve receber milhares de visitantes para a virada do ano, movimentando a economia e reforçando a vocação turística do município. Acompanhe. Contagem regressiva para a virada. Olímpia já está em clima de ano novo, com movimento intenso na rede hoteleira, parques aquáticos e principais pontos turísticos da cidade. Segundo o Observatório de Turismo de Olímpia, a expectativa é receber mais de 96 mil turistas durante o feriado de Ano Novo, com ocupação hoteleira superior a 76%. Movimento que impulsiona a economia da cidade. Olímpia cada vez se consagrando uma estrutura maior e melhor e o principal, organizado. Você chega, o turista, o olimpiense, percebe a cidade limpa, a cidade bonita. Como eu disse para vocês, você pega a noite aqui, parece que você está na praia, na orla, você passeando. E família, são pessoas que vêm porque acreditam que é uma cidade segura, uma cidade receptiva, mas principalmente que traz esses parques maravilhosos. Para o Réveillon, a Prefeitura de Olímpia preparou uma programação com shows aqui no estacionamento do Termas dos Laranjais. A festa terá entrada solidária e vai contar com estrutura completa. São esperadas pelo menos 10 mil pessoas para a contagem regressiva para a chegada de 2026. Uma virada maravilhosa, de acordo com a alegria que Olímpia vale. Nada melhor do que isso, trazendo um artista igual o Mumuzinho, trazendo toda a sua referência, toda a sua alegria. Já trazendo também antes dele o Joab, que é um artista maravilhoso, que vai fazer uma ótima entrega. E depois da sequência, à meia-noite, a nossa queima de fogos, né? Onde traz aquela alegria que a gente começa estralando um novo momento. E o nosso prefeito anunciando esse 2026, que os turistas, que os olimpienses abracem esse ano com muita alegria, que é o que a Olímpia faz, traz alegria para a família brasileira e principalmente da nossa região. Na rede privada, os resorts apostam em programações especiais para a virada do ano, com ceias, festas temáticas e atrações para toda a família. No Hot Beach, a festa da virada vai ser dentro do parque aquático, com shows ao vivo, DJ, open bar e queima de fogos, unindo lazer e experiência diferenciada.
Esse ano, nossa virada do ano, né, vai ser um Hot Beach fantástico 2026, nossa virada do ano. Então a gente preparou uma festa exclusiva para os nossos clientes que ficam hospedados com a gente, mas também, como a gente sabe que tem uma procura muito grande para participar da festa, a gente decidiu abrir essa festa para quem quiser participar. Então quem quiser é só procurar no nosso site ou no nossos canais de atendimento, que a gente também está fazendo a venda para quem quiser curtir essa festa com a gente. E para quem traz a família, né, vem com as crianças, nós teremos esse ano em exclusividade uma área voltada somente para as crianças. E nessa parte nós teremos atividades brincadeiras voltadas para eles. Com a temperatura alta, os parques aquáticos registram um volume máximo de turistas que procuram diversão nas águas termais da cidade. Neste parque aquático, as piscinas ficaram lotadas. Com eventos para todos os perfis, Olímpia se firma como um dos destinos mais procurados do interior paulista para a virada do ano. A Camila é de Sorocaba e, pelo 4º ano consecutivo, escolheu a cidade para passar a virada. Devido às atrações que o resort proporciona para nós, e a cidade de Olímpia também tem várias opções de lazeres, né? Então a gente só não fica no resort, a gente vai para a cidade também. Então isso que é um opcional para nós. Diversão para toda a família, entrar o próximo ano com as energias renovadas. Para as crianças é muito seguro, para nós mesmos a gente pode ficar à vontade, que não tem problema nenhum. Aí é só receber 2026, não é verdade? E olha, no final do ano o comércio ferve e o consumo dispara. Mas depois das festas, chega um dos meses mais pesados para o bolso. E quem não se planejou pode acabar passando sufoco, veja. Vitrines enfeitadas e movimentação intensa no comércio. Todo final de ano é assim. Consumidores em busca de presentes e itens para o Natal e o Réveillon. Um período de consumo intenso e muitas vezes pouco planejado. Mas assim que as festas terminam e o novo ano começa, chegam também as contas de janeiro. Temos IPVA, tem também IPTU de casa, material escolar das crianças para fazer pagar. Então tem umas contas que vem chegando aí, fora algumas prestações que vem se acumulando durante o ano aí. O dinheiro vai embora das festas, né? Então a gente tem que se programar. As compras de final de ano, né? Dezembro, Natal, aí a gente gasta bastante com presente para a criançada, para a família. Tem muitas vezes IPTU, tem também as contas, né? A conta de luz, água e PVA também. Tem uma música famosa que toca muito nessa época do ano que fala assim: então é Natal, o que você fez? A gente fez muita coisa, mas o que muita gente não fez foi guardar dinheiro para as contas de janeiro. E aí a música continua, né? O ano termina e começa outra vez. E começa cheio de despesas. E quem não guardou dinheiro vai passar um sufoco. Mas calma, tem jeito, dá para se organizar e resolver aí esse janeiro e começar o ano sem desespero. A Simone Santolin é mentora de finanças e explica que não adianta fugir da realidade. O primeiro passo é olhar para as despesas e traçar um plano de ação. A gente vai entender o nosso mês de janeiro, separar todas as despesas que a gente já fez, né? Todas as contas que a gente já fez, entender quanto que a gente tem de renda para o mês de janeiro e a gente vai fazer o quê? Vai tentar encaixar em outros meses também. Então, fazer algumas renegociações, de repente entender se tem algo no mês de janeiro que a gente consiga de gastos variáveis, de repente que a gente consiga manter, porque os fixos, né, a gente precisa se manter, não tem muito o que fazer, mas é poder olhar para esse mês de janeiro e fazer um planejamento também de como a gente pode estar pagando durante um período, renegociar com cartão, fornecedores. Apesar de ser possível conseguir desconto em algumas contas com pagamento à vista, como o IPTU e o IPVA, nem sempre essa é a melhor escolha. É preciso pensar no capital de giro, ou seja, o dinheiro necessário para manter a casa ou a empresa funcionando. Se você tem dinheiro, o desconto ele sempre é importante. Agora, se a gente não tem dinheiro, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que ter fluxo de caixa, né? Senão, como é que a gente vai pagar uma coisa com desconto e depois se vai faltar para uma outra despesa que a gente já está fixa, nossa moradia, nossa água, nossa luz, nossa comida, não tem como deixar faltar. Então, se você guardou, ok. Se não,
a melhor forma, eu vejo, é fazer um parcelamento mesmo para fazer caber ali no nosso orçamento. Para quem tem carteira assinada e recebe o 13º salário, a orientação é separar pelo menos uma parte desse valor para as despesas extras de janeiro. Eu já faço o adiantamento do documento do veículo, né, que é o que mais me preocupa. E aí já estou livre já, que agora em dezembro que eu faço isso, né? Então para mim já dá certo. Já quem trabalha por conta própria precisa de ainda mais planejamento e disciplina. As contas estão muito caras, então você tenta pegar o básico e sempre ter uma reserva prudente. Senão a gente não consegue, né? As contas vão atropelando a gente. Para você poder respirar em janeiro, eu pelo menos faço isso, na minha casa funciona. Todo mês guardo uma reserva para chegar em janeiro você ter pelo menos um respiro, né? E como toda virada de ano é também um tempo de renovação, a recomendação é mudar a maneira de lidar com o dinheiro para chegar ao final de 2026 de uma forma mais tranquila. Uma ótima noite para você. Tchau, até amanhã.